Hoje eu vou ampliar um pouquinho o caso Adriel e também falar de uma situação bem delicada pela qual passa o tricolor. Começando mais um vídeo nesse finalzinho de domingo, sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio e ajuda a pagar as contas do tricolor. Link quente na descrição. Dois assuntos no vídeo de hoje, então. O primeiro é ampliar um pouquinho a questão do Adriel. Por quê? Porque eu falei algumas coisas no vídeo pós-jogo de ontem e ainda concordo com aquelas coisas que eu disse, mas eu acho que também que tem outras perspectivas a serem analisadas. Na verdade é o seguinte, tem três histórias, a gente pode se agarrar em três narrativas sobre o caso Adriel. E eu já adianto aqui, a narrativa que eu quero acreditar, ela é mais parecida com o que foi dito na coletiva do Renato. Porque vamos lá, quais são as três histórias, quais são as três possibilidades? A primeira é mais ou menos sobre a qual eu falei todo o tempo no meu vídeo pós-jogo. O Adriel tá com indisciplininha, porque teria tomado uma advertência, sei lá por quê, e não adiantou, e de repente foi num podcast, acho que foi até do Guerrinha, né, esse podcast, e sem autorização do clube, e para piorar, lá nesse podcast falou de algumas questões táticas do Renato, né, e de alguns segredos do time, e não sei o que. Cara, essa foi a narrativa trazida pelo Calef antes do jogo contra o Cruzeiro, antes da bola rolar. Baseado tão somente nisso, eu falei o que falei no meu vídeo pós-jogo. Cara, acho muito errado punir o jogador nesses casos, porque tá punindo o clube junto e blá blá blá. Se fosse o Messi, a gente não ia punir antes de uma final contra o Inter e não sei o que. Então acho que vale para todos a mesma regra e blá blá blá. Poxa, ainda falei, o Renato é mestre em lidar com um jogador indisciplinado, daqui a pouco ainda mais um guri, né, tão jovem quanto o Adriel, botar o guri nos eixos. Agora é a hora de dar essa apertadinha nos parafusos aí pro guri endireitar e seguir pelo trilho correto. Então assim, cara, continuo achando tudo isso, tá? E se teve um teor majoritariamente de indisciplina nesse sentido, que é uma faceta da história ou das versões aí que pipocam, não tiro nem ponho sobre tudo que eu falei no vídeo de ontem. Quem quiser tá ali, falei de outras coisas também no pós-jogo, mas teve um trecho específico sobre o Adriel. Vou deixar por último o trecho que talvez seja o que eu mais quero acreditar. Porque tem uma segunda narrativa, uma segunda possibilidade dessa história que é bem cabeluda, bem crespa, bem conturbada, digamos assim, e eu não quero acreditar nessa. Na real, não é que eu não quero, eu não acredito, tá? Que é não sei nem qual é a palavra, cara, não é politicagem, mas tem aí uma versão rolando, vocês devem ter recebido, podem ter recebido no WhatsApp ou até nas redes sociais, terem visto pessoas falando que o caso do Adriel não tem nada de podcast, nada de papinho furado e tal. O rolo é o seguinte, o Renato estaria tentando convencer o guri a fechar com o seu empresário, o Gauchinho, né, empresário do Renato, parceiro do Renato de negócios. Já rolaram boatos em outros tempos que o Renato favorecia jogadores do Gauchinho no time e pedia contratações também do Gauchinho, de jogadores do Gauchinho. Aquela coisa, aquela narrativa do Renato é o dono do time, passava um pouco por isso também. E que o Adriel estaria sendo pressionado pelo Renato para fechar com o Gauchinho. E aí a narrativa que eu ouvi já diz até mais, eles até avançam. Porque daí o Renato, inclusive, ganha uma fatia do bolo, né? E o Adriel, né, com o seu livre-arbítrio, simplesmente quis optar pelo Pablo Bueno. E aí não interessa se o Pablo Bueno é polêmico, se ele age bem, se ele age mal, se ele fez isso em tal episódio, deixou de fazer isso no outro. A narrativa que está circulando é que o Renato não teria aceitado isso
né, e teria ficado louco com o Adriel, porque queria que ele fechasse com o Gauchinho. Né, até porque se ele fechar com o Pablo, aí o Renato não ganharia nada da fatia. E por isso estaria punindo o guri. Cara, eu não acredito nessa versão por vários motivos. Primeiro porque seria um escândalo, né? Seria um escândalo e eu não acredito que essa diretoria seria conivente com isso. Seria um escândalo, né? Uma coação, um desmando no Grêmio, o clube servindo de cabide de interesses pessoais. Segundo que assim, cara, o Renato não tá precisando de colher migalha do Adriel, migalha de não sei quem. Nessa narrativa também falam que o Zinho já foi convencido a ser do Gauchinho e por isso que o Renato está escalando ele. Porque o Zinho entrou no jogo. Né? Então, eu não acredito que o Renato precise disso. Outro motivo, eu acho que se fosse isso, se fosse esse horror todo, cara, o próprio Renato não traria a história à tona dessa forma. Teria costurado uma história um pouquinho mais, né? Porque o Renato mesmo fala em empresário, fala em não sei o quê, e dá umas letras, não sei o que lá. Então, assim, eu acho que, né, o Renato teria costurado essa história de uma forma um pouquinho mais dissimulada, um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais fake, né? Mais fantasiosa, talvez. E eu acho que sabe? Eu acho muito difícil, tá? E, enfim, cara, eu não conheço o Renato pessoalmente, mas eu não acho que a índole dele chegue a esse ponto, assim, de criar uma questão, assim, tão suja, né? E podre, assim, e, tipo assim, colocar os interesses pessoais dele à frente dos interesses do Grêmio. Eu não acredito nisso. Não acredito que a diretoria, vendo isso, ficasse de braços cruzados e ainda acobertando, na verdade, o Renato. Não acredito por vários motivos, tá? Mas tem gente dizendo essa versão sem tirar nem pôr, não tô aqui exagerando. Eu sei que ela é terrível, mas tem gente vendendo exatamente isso. Qual que eu acredito? Eu acredito num misto dessas duas primeiras que eu falei. Não exatamente um misto, mas assim, eu acho que tem pitadas de coisas que foram faladas aqui nessas duas versões. Eu acho que tem coisa de empresário na história, mas eu não acho que é isso que o Renato está tentando impor o empresário que é amigo dele, empresário dele. Eu não acho que é isso, tá? Mas eu acho que tem rolo de empresário, eu acho que o Pablo Bueno deve estar nessa história. O Renato falou em alguma coisa do Adriel ter mais de um empresário, tipo, alguma confusão nesse sentido, talvez alguma trapaça em relação ao empresário atual dele. E mais do que isso, aí pelas falas do Renato na coletiva, algumas coisas que talvez esse empresário, não sei se é o Pablo, talvez seja, estaria colocando minhoca na cabeça do guri, pro guri sair do Grêmio, que só vai se dar bem na hora que sair do Grêmio, né? Coisas ali, tipo assim, colocando coisas na cabeça do guri, tipo, tu tem que exigir tal e tal coisa, tem que exigir tal e tal salário, tem que exigir não sei o quê, né? Começando a minar o guri de alguma forma que incomodou o Renato, incomodou a diretoria. Aí começa a fazer muito sentido, né? Isso somado talvez a uma personalidade do Adriel mais... que eu já tinha falado aqui até em outros vídeos, em outro vídeo, mas do lado positivo disso. Né? Quando eu estava defendendo que o Adriel ganhasse chances, né? Porque eu não confiava no Breno e no Grando, eu falei de um monte de argumento e tal, e eu falei, cara, e esse Adriel me parece ter uma personalidade mais... O que é? Sabe? Tipo assim, ele não vai sair chorando depois de uma derrota, tipo o Breno lá no 2021, lá. Ele é um cara que não se mixa muito. Pelo pouco que eu via e sabia e notava, assim, né? O Adriel parecia ter uma personalidade um pouquinho mais nariz empinado. Que para muita coisa é bom isso, mas que talvez nessa conjuntura de empresário, com problema, com rolo, talvez também ele tenha empinado o peitinho e ignorado algumas orientações da direção, do próprio Renato, e seguindo talvez orientações desse empresário. Né, cara, vai no podcast que vai ser bom pra ti, faz isso, faz aquilo, e daqui a pouco o Grêmio ali dizendo, não, Adriel, por aqui não, por ali não, e daqui a pouco estourou isso de uma forma que saiu um pouco do controle. Então, assim, pra mim a história ainda tá longe de estar clara, eu ainda não sei exatamente
tudo que aconteceu, mas o que eu mais acredito e que também é o que eu quero acreditar é nesse híbrido entre a versão simplesmente indisciplina e a versão simplesmente Renato querendo acomodar ele no empresário dele. Eu acho que não é nenhuma nem outra. Eu acho que é uma terceira, que é o que o Renato fala na coletiva. O Renato dá pinceladas dessa terceira na coletiva, que tem sim empresário na jogada e que tem sim indisciplinas do Adriel na jogada também. Vamos acompanhar, não sei se essa história vai vir à tona com mais clareza, não sei, mas vamos ficar atento aí observando, porque, na minha opinião, é o melhor goleiro que o Grêmio tem hoje no elenco e infelizmente parece estar, ao menos momentaneamente, escanteado. E o segundo assunto, para fechar o vídeo, na verdade, não chega a ser um grande assunto, é mais um insight aqui, uma coisa que eu estava pensando, né? Hoje, depois da derrota, da vitória do Inter na tabela, assim, nossa, foi aquela coroação do nosso final de semana, né? Não bastava o Grêmio nos irritar, o Inter ganha do Flamengo, do poderoso Flamengo, e ainda daquele jeito meio espírita, meio, cara, né? O finalzinho do jogo e o Flamengo botando bola na trave um pouquinho antes, enfim. Isso, cara, dá um desânimo, né? Principalmente o jogo do Grêmio, né? E da forma como foi, não só o resultado, dá um desânimo, assim, no gremista. E eu acho que a gente tem que estar atento a não gerar um clima de terra arrasada, porque às vezes a gente critica a imprensa de ser resultadista, tá? Tipo, ganha o mesmo jogo. No finalzinho o cara bateu uma falta, bateu na trave e saiu. Ou bateu na trave e entrou. A crônica esportiva ia falar coisas bem diferentes, né? Dependendo dos dois cenários, sendo que o jogo foi o mesmo, né? O resto do jogo foi o mesmo. A gente faz essa crítica, eu acho que muitos jornalistas se encaixam nessa crítica, mas a gente também é assim. Talvez nós até sejamos mais, né? Porque nós somos passionais mesmo, nós somos torcedores que estamos ligando muito pro resultado, né? E agora a gente vem, bem ou mal, cara, de assim, uma vitória contra o Santos que deixou muita luz amarela acesa, e depois uma chapuletada contra o Cruzeiro que doeu pelo resultado e pela atuação e por tudo. E eu tô falando do Inter porque nesse combo de passionalidade, o estadinho do co-irmão nos afeta. Inclusive eu acho que já nos afetou muitas vezes de nos deixar tranquilos demais, né? Porque eles estavam muito mal. E aí o Inter tá muito mal, nos deixou acomodados, né? E agora que o Inter consegue um bom resultado, somado a uma derrota do Grêmio, talvez o efeito disso seja uma terrinha arrasada, né? Meio resultadista, assim. Então eu acho que a gente tem que se ignorar um pouco, até mesmo das coisas que a gente vai ver aí pela imprensa e por alguns torcedores mais inflamados aí durante a semana, porque vai ter muito chumbo grosso para cima do Grêmio. Mas eu acho que a gente tem que dar uma respirada. Calma, respira. Vamos lembrar que tinha 200 desfalques. Vamos lembrar que era um joguinho fora de casa. Vamos lembrar que, beleza, não fomos amassados também. A gente jogou muito mal. Ainda assim, poderia ter saído lá até com a vitória, mas principalmente com o empate. Não foi esse fim de mundo. Calma. Foi ruim? Foi horrível. Quem viu meu pós-jogo sabe. Mas foi um horrível que tá. Calma. É só um horrível. A gente só perdeu pro Ipiranga e esse jogo agora. Toda a temporada, então calma, vamos esperar alguns desfalques voltarem. Tem um joguinho contra o ABC na quinta-feira que é assim, ó, o futebol é muito dinâmico, né? A gente sabe que às vezes tu tá no céu e para ir pro inferno é 2 toques. Então assim, ó, o Grêmio tem o ABC quinta, Cuiabá em Cuiabá no domingo e depois o Grêmio pega o Bragantino na Arena. Cara, se o Grêmio confirma a classificação contra o ABC na quinta, ganha do Cuiabá lá em Cuiabá, que não seria nenhum absurdo, no domingo, e depois ganha do Bragantino aqui na Arena, já muda tudo. Já muda tudo. Agora, claro, o ABC faz um crime na gente, tropeça em Cuiabá, não sei o quê, é um inferno. Então, assim, as coisas são tudo muito sutis, é tudo muito sensível, né, sobretudo nessa arrancada, sabe? Então acho que a gente não pode se abalar muito com uma derrota. Vamos esperar um pouco, vamos lotar a arena na quinta-feira para empurrar o Grêmio, vamos
tentar manter um pouco os ânimos aqui para ver como o Grêmio vai sair nessas primeiras rodadas aí e vamos esperar um pouquinho para essa crise chegar. Vamos esperar um pouquinho. Eu sei que tá todo mundo meio cabisbaixo, meio frustrado aí, mas eu acho que tem que deixar um pouco a água rolar para a gente ter certeza se o bicho é mais feio do que a gente imaginava ou se dá para se acalmar um pouquinho mais. Beleza? É mais ou menos o que eu imagino, é minha sensação, é claro, né? Óbvio que eu detestei o jogo, mas eu acho que também não dá para se precipitar e um já começa a dizer que o Suárez está gordo, outro começa a dizer que não sei quem não presta, que o Vina foi a pior contratação, que não... Calma, cara, calma, respira. Tu pode até estar certo, mas espera umas 5 rodadinhas para cravar tudo isso, sabe? A gente perdeu um jogo atípico, né? Desfalcado, o Renato não foi muito bem, eu acho, teve várias nuances. Calma e vamos respirar e esperar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.